Diz assim a palavra de Deus. O reino de Deus é como um administrador de uma propriedade rural que saiu bem cedo de manhã a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Eles concordaram em receber uma moeda de prata por dia e foram trabalhar. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, o administrador viu alguns desempregados andando pela praça da cidade. Ele lhes propôs que fossem trabalhar em sua vinha a um preço justo, e assim foram. O administrador fez o mesmo por volta do meio-dia e de novo às 3 da tarde. Às 5 horas, ele saiu e ainda encontrou homens desocupados. E perguntou a eles: por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele os contratou também para trabalhar na vinha. Quando o expediente terminou, o proprietário da vinha instruiu seu capataz: chame os trabalhadores e pague o salário deles. Comece com os que foram contratados por último e prossiga até os primeiros. Os que foram contratados às 5 horas da tarde vieram e cada um deles recebeu o mesmo valor acertado com os primeiros. Quando os que foram contratados primeiro viram isso, imaginaram que iriam ganhar mais. Contudo, receberam o mesmo valor. Revoltados, reclamaram com o administrador: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro, debaixo de um sol escaldante. Ele respondeu ao que falava em nome de todos: amigo, não foi injusto. Nós concordamos com esse valor, não concordamos? Então pegue seu dinheiro e vá embora. Decidi dar ao último o mesmo que daria a você. Será que não posso fazer o que quero com meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso? Aí está, mais uma vez, a grande inversão. Os primeiros terminando por último e os últimos terminando primeiro. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Palavra do Evangelho de Deus, leitura de Mateus capítulo 20, do verso 1 ao verso 16. Resumindo aqui, em minhas palavras, um administrador de uma vinha logo cedo contratou empregados para trabalhar na sua vinha. E Jesus começa dizendo que o reino de Deus é semelhante a isso. Então isso aqui é uma parábola que faz uma metáfora com o reino de Deus. Essa historinha aqui, inventada por Jesus, ela foi contada para exemplificar como funcionam as coisas no reino de Deus. Um administrador contratou trabalhadores muito cedo, eu imagino às 6 da manhã, e combinou com eles um salário. E depois, quando foi às 9 horas, ele contratou outro grupo. Ao meio-dia, contratou outro. Às 3 da tarde, contratou outro grupo para fazer o mesmo trabalho na mesma vinha. E às 5 da tarde, contratou o último grupo. Na hora que foi fazer o acerto com aqueles homens, ele começou a acertar
com os que foram contratados por último. E ele pagou para aqueles últimos trabalhadores o mesmo valor que ele tinha combinado com os primeiros. Então, aqueles que estavam trabalhando desde as 6 da manhã ficaram revoltados. Olha, nós achamos que iríamos receber mais. Você pagou para eles o mesmo que você vai pagar para a gente, o mesmo que você pagou para nós. E o dono da vinha simplesmente disse, olha, a vinha é minha e eu pago do jeito que eu quiser. Você não recebeu o que foi prometido a você? Então pegue o seu dinheiro e vá para a sua casa. Essa é uma passagem que nos revela um pouco da graça de Deus. Como que funciona a graça de Deus? E eu peguei aqui uma explicação do comentário bíblico Vida Nova, que é esse livro aqui, que é um dos livros que eu uso para inspirar as minhas mensagens, né? Eu quero ler com você o comentário que está contido nesse livro. Diz assim, olha, seguindo a discussão sobre as recompensas e emoldurada por duas declarações de que muitos serão últimos e os últimos primeiros, essa parábola que foi lida destaca os valores paradoxais do reino dos céus. Em uma sociedade em que não há previdência social nem sindicatos, em que o desemprego significa fome, a ação do senhor da vinha de empregar mais trabalhadores do que ele realmente precisava, naquela hora tão avançada do dia, foi um ato de generosidade. Lembra disso? O senhor da vinha, que no caso aqui representa Deus, ele contratou trabalhadores para a sua vinha no final do dia, talvez onde não houvesse mais tanto trabalho a ser feito, mas ele mesmo assim, em um ato de generosidade, contratou aquelas pessoas. Todavia, mais extraordinária ainda foi a proporção da remuneração, que não fazia nenhum sentido em termos econômicos e compreensivelmente provocou reclamações entre aqueles que se sentiram injustiçados. É claro que não houve injustiça. Ninguém recebera menos do que o combinado. O fato é que alguns foram tratados com generosidade despropositada. Assim é o reino dos céus. A graça de Deus não está limitada por nossos conceitos de justiça. Suas dádivas estão muito além daquilo que merecemos. Contudo, tal como o irmão mais velho da história do filho pródigo, lembra? Nós temos dificuldade para abandonar nossa escala humana de valores, especialmente quando nos comparamos a outros. E também temos dificuldade para aceitar a generosidade de Deus para com aqueles que não consideramos merecedores. Assim, a reeducação dos discípulos passou por uma fase adicional. Lembra que Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre o reino dos céus. E era necessário que eles entendessem essa lição. Então, os discípulos naquele momento passaram o seu entendimento para outro nível do que significa a graça de Deus. Eles entenderam que no reino de Deus, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo
escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada.